Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais à Viva no Senhor. E hoje nós vamos falar a respeito do avivamento, a presença do Espírito de Deus entre nós. Tem um texto lá no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 1, que diz assim: Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escondessem diante da tua face. Nós temos aqui uma oração do profeta Isaías no momento crítico na vida e na história do seu povo. Quando eles estavam numa condição desamparada e assolada. O profeta, como já lembramos, tendo visto a situação, ele decidiu orar a Deus. E ele não lhe dava descanso ou paz, e não dando a si mesmo descanso, diz a palavra, até que Jerusalém novamente se tornasse um louvor na terra. E temos considerado suas orações dessa forma. Esse homem sabia como orar. Ele não precisava de instruções sobre oração. Orar não é fácil. Desde que somos o que somos, orar é difícil. Precisamos de instrução a respeito. Se nunca sentimos o que os discípulos do nosso Senhor sentiram quando voltaram-se para Ele certa tarde pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Provavelmente porque nunca oraram de verdade. Assim, Deus, em sua bondade, providenciou abundantemente para nós através de padrões, de exemplos, de ilustrações, e vimos que o profeta também nos dá um exemplo. Ele vê como Deus lidou com o seu povo no passado, e então, tendo feito isso, ele lhe implora que olhe para eles agora, que atente para a sua condição agora e mostre novamente o interesse que tinha lhes demonstrado no passado. Assim como Moisés, ele desejava ver a face de Deus outra vez. Sentia que ele estava bem intencionado a respeito deles novamente e que novamente ele olhasse com um olhar amoroso de interesse por seu povo. Todavia aqui Isaías não se limita só a isso. É verdadeira oração através dos tempos, nunca se limitou a isso. Ela nunca pode se satisfazer somente com isso. Há sempre essa petição adicional que está contida no capítulo 64, que é a oração de Isaías pelo avivamento no meio do seu povo. Nós vemos aqui realmente que não é apenas uma oração. Ela é uma oração verdadeira, que inclui a primeira palavra, ó. Lembre-se que a verdadeira oração é sempre caracterizada pelo uso dessa palavra, ó, se fendesse os céus. Não há palavras que o melhor expresse o anseio de uma alma do que essa. Ela expressa a sede de um profundo desejo, de um clamor de um homem no fim de todos os seus recursos, esperando e buscando e ansiando pelo seu Deus. Essa é uma característica óbvia, mas também nós encontramos aqui, como já vimos, várias alternações nesse capítulo de Isaías 64, que eu incentivo você a ler. Ele alterna entre petição, confissão, reivindicações que são feitas, e todos os argumentos e discussões com Deus. Esta é a característica desta oração verdadeira. Em outras palavras, esse homem realmente está, como ele diz mesmo, agarrando-se a Deus. Ele está se levantando para orar e ele agarra-se a Deus. É uma expressão extraordinária e verdadeira. Isso é verdadeira oração. Não uma mera expressão casual de nossos desejos, nada algo
mecânico ou superficial, é uma oração verdadeira. E o que significa agarrar-se a Deus é não deixá-lo ir. Vocês a veem exemplificada naquele incidente também com Jacó lutando com um homem que lhe apareceu naquela noite crítica antes do seu encontro com seu irmão Esaú. Jacó lutou com ele, contendeu com ele enquanto o dia amanheceu, e o homem disse que precisava ir, e Jacó disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Gênesis 32, 26. Agarrando-se a Deus, é pleiteando com Ele, é discutindo, até mesmo implorando, afirmando que é somente quando o cristão chega a esta condição que ele verdadeiramente começa a orar. Assim temos aqui a sua grande petição final: ó, se fendesse os céus e descesse. Aqui é uma oração suprema de uma conexão em busca de um avivamento. É claro que aqui não há nada de errado em orar sempre para que Deus nos abençoe, que atente para nós e que seja gracioso para conosco. Essa deveria ser nossa oração constante. Entretanto, sempre vai além a oração. E aqui que vemos a diferença entre aquilo pelo que a igreja deveria estar sempre orando. É a oração especial, peculiar, a urgente por uma visitação do Espírito de Deus, trazendo um avivamento. Não há palavras que expressem isso de forma melhor do que este hino: ó, fenda os céus e desça depressa, e torna a milhares de corações a ti. Não é comum nós vermos milhares de coração voltando-se para Deus em Cristo, ou será? Com tudo isso que acontece num avivamento, é isso que acontece num avivamento. Quando ele pede, fenda os céus, é quando Deus fende os céus. Veremos 1.000 ou 3.000 como no dia de Pentecoste. Torne milhares de corações a ti. Essa é uma oração por algo fora do comum, algo excepcional. Ao mesmo tempo, lembra-nos que o avivamento realmente é. E não há forma melhor de colocá-lo do que essa. É Deus descendo. Deus não se limitando a nos conceder bênçãos. Temos que usar mais termos, no sentido de buscarmos Deus de forma maravilhoso, assombroso, transcendente, tudo o que possamos imaginar ou que já experimentamos dele. E, no entanto, nós encontramos esses contrastes aqui nas Escrituras entre Deus fazendo o que ele normalmente faz e Deus fazendo também algo fora do comum, Deus descendo. Deus, esta é a oração desse homem, descrita como uma busca por uma presença de Deus, uma presença também do Espírito Santo no meio do seu povo. Nós estamos aqui orando porque nós queremos essa experiência, nós queremos essa visitação do Espírito de Deus, algo acima e além das maiores elevadas experiências da vida que já tivemos. É isso que nós estamos buscando. Orar como esse homem, nessa dimensão espiritual. Deus desceu entre eles e encheu aquele lugar e o povo com o senso da sua gloriosa presença. Então, se observarmos esse termo que ele usa, ó, ele diz, se fendesses os céus. Aqui há um processo de romper, Deus irrompendo em seu meio. Lemos que ele desceu para que os montes se escondessem diante da sua face. Estas grandes montanhas que aparecem eternas, que estão sempre ali, quer o vento sopre ou não, quer a chuva caia ou não,
o sol brilhe ou o céu esteja encoberto. Estas são as montanhas eternas. Mas quando Deus desce, até mesmo as montanhas se escondem diante da sua face. Consideremos esse pequeno trecho, que isso possa também arder em seu coração por buscar algo mais. O poder de buscar algo mais diante de Deus. Que Deus abençoe você. E amanhã nós vamos dar continuidade a esse texto, não esquecendo daquilo que Deus pode fazer quando existe uma verdadeira oração saindo do nosso coração e pelos nossos lábios. Que Deus abençoe você. E até amanhã com os nossos devocionais matinais à Viva no Senhor.